Salve, salve galera, boa noite. Aqui quem fala é Elder, professor de vocês de Biologia. Estamos indo para o quarto encontro nosso, né? Chegando aí aos últimos encontros. Acho que eu dou 5 aulas para vocês, não sei se é 5 ou 6. Estamos terminando. Espero que todos estejam bem, estejam com a cabecinha boa, focados, né? Não tão ansiosos. Eu sei que é difícil falar isso, que eu já passei por 4 vezes, né? 4 anos prestando vestibular. Então eu sei que quanto mais perto vai chegando, a gente vai ficando com aquela ansiedade. Será que eu estou pronto? Será que eu não estou? Bom, vocês estão tendo aula, todos os professores estão se empenhando, a gente está fazendo o possível para deixar vocês bem preparados. Então eu acho que manter a cabeça no lugar, sem muita noia, sem muita preocupação, e pensar que, poxa, nessa pandemia a gente foi prejudicado, não só vocês, como a todos, véio. Eu também estou tendo aula online, não é fácil, a gente tem vários concorrentes, né, que eu brinco que é a televisão, a geladeira, a cama, a internet, é meio complicado, diferente de você estar numa sala de aula que a distração é bem menor, mas é ter foco, né? Então pensar que não só vocês, como quase todo mundo aí tá nessa questão de EAD, né? É só uma minoria que está tendo aula presencial, mas vamos deixar isso de lado, tá bom? Então vamos ao que interessa. Embriologia, diferentemente das outras aulas, gente, essa aula ela vai ser um pouco mais curta, que é um assunto que vocês vão perceber que é bem maçante, bastante nome. Aí, ó, só nesse slide vocês veem quantas etapas tem da embriologia, né? Embriogênese, desculpa. 1, 2, 3, 4, só 5 etapas, tudo com nome diferente, entendeu? Mas vocês vão ver que o que cai no vestibular não envolve tanto nome, tá? É uma coisa mais legal o que cai no vestibular. Eu vou seguir a retórica das minhas aulas, sempre colocando exercícios atuais e como que esse assunto cai no vestibular para vocês terem mais ou menos um norte de como estudar, tá bom? No Enem não caiu muito ultimamente esses assuntos, embriologia, anexos embrionários, que eu vou falar no final da aula. Então, como ultimamente não caiu, pode ser, não é que tem bola de cristal, mas a chance é grande de cair alguma questãozinha de embriologia esse ano no Enem, né? Tem até algumas apostas aí, a gente vai conversar sobre elas ao longo da aula, tá bom? Então, o que vem a ser embriologia? O nome já fala, né? Logia, estudo, êmbrio, do embrião. Então, a gente vai estudar o embrião, desde a sua formação, né, no zigoto. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês essa etapa aí da fecundação. Depois eu tenho esse E aqui, que é de equacional. Vocês tiveram a aula do Lucas, de mitose, meiose, que é de divisão celular. Então vai ocorrer várias divisões celulares, né, várias mitoses, até ocorrer a diferenciação celular e gerar, né, esse grupinho de células, vamos dizer assim, né? Depois aqui, ó, mórula, blástula, gástrula, até terminar na neurula e chegando na última etapa que vai ser a formação do feto. Então a gente vai sair de zigoto, passar por embrião até chegar no feto, que é a fase que já apresenta características semelhantes físicas, né, a nossa, né, do ser humano. Então, no caso, o bebê ali no útero da mãe, ele já vai ter cabeça, membros superiores, membros inferiores, o tronco, então é aí considerado feto, tudo bem? Então, as etapas da embriogênese tem aí 5, né? Fecundação, segmentação, gastrulação, neurulação, organogênese. Nossa, Helder, quanto nome, pelo amor de Deus. Calma, gente, vocês vão que cada etapa tem a sua característica, tem um porquê de cada nome, tudo bem? Então eu tenho aqui, né, só um pequeno e breve resumo. A fecundação, espermatozoide com óvulo, ocorreu a formação do zigoto, 2N. Eu tenho aqui a clivagem, que é a etapa de segmentação, mesmo nome, né, vamos dizer assim, sinônimos, que ocorre várias divisões, várias mitoses. Vocês percebam que de uma célula aqui eu vou ter várias, mais ou menos até 64 células. Depois ela começa a mudar a sua configuração, passa pela etapa de blástula, gástrula, terminando em neurula e até chegar no feto. Legal? Então vamos lá, cada etapa aí. Primeira etapa, fecundação. Bom, a fecundação, gente, nada mais é
que o processo da união, vamos dizer assim, né, da junção do espermatozoide com o meu óvulo. Então eu tenho aqui, ó, no canto direito, coloquei para vocês aqui em zoom, né? Eu tenho o espermatozoide, ele vai tentar penetrar no meu óvulo. Como que ocorre isso aí? Vocês percebam que o óvulo, no caso da espécie humana, vocês vão ter isso em gametogênese. Acho que uma das últimas aulas, que vai ser sobre os sistemas reprodutores masculino e feminino, no início da aula o professor vai falar sobre gametogênese, que é a formação dos gametas. Vai falar como que forma os espermatozoides e como que forma os óvulos. E na espécie humana, não é óvulo, a gente fala de ovócito, entendeu? Então, vocês vão ver isso mais para frente. Então, não precisa se preocupar, não. Então, temos aí, né, o ovócito, no caso aqui, ele tem duas membranas, vamos dizer assim, duas camadinhas. A primeira camada, que é a mais externa, que é a corona radiata, e a mais interna, essa aqui, a zona pelúcida. Vocês não precisam saber isso não, tá? Só estou falando para vocês terem uma ideia, tá bom? Isso não costuma cair em vestibular. Então chega aqui o espermatozoide. Lembrem que o Lucas falou, o espermatozoide é N e o óvulo também é N. E vão formar o zigoto, a célula ovo, que é 2N. Então, duas células haploide formando uma célula diploide, tá bom? Que são os gametas, né? Que são as células sexuais. Então, vem aqui o espermatozoide com seu flagelo, ele vai chegar aqui. Como que ele vai entrar? Ele vai passar por essas duas camadas, né? Que é como eu falei para vocês, corona radiata e a zona pelúcida. Ele vai ter aqui na sua extremidade uma bolsinha contendo enzimas. Essa bolsinha é chamada de acrossomo. Então, a hora que ela chega aqui na corona radiata, ela vai liberar essas enzimas e consegue penetrar no óvulo. Ok? Aqui, ó, o flagelo fica e só vai penetrar o núcleo. Tudo bem? Então, aqui, ó, a hora que ele encontrar com o núcleo do óvulo e formar, né, o zigoto, aí, a célula 2N, vai ocorrer mudanças nessa membraninha aqui, nessa camada, que vai impedir a entrada de um segundo até um terceiro espermatozoide, que esse fenômeno é chamado de polispermia. Então, tem como se fosse uma medida de proteção do organismo, que a hora que acontece a fecundação, eu tenho essa mudança de configuração da zona pelúcida, e aí não vai conseguir entrar um outro espermatozoide. Imagina, gente, se entrasse mais um espermatozoide 2, 3, ia ter o quê? Um ser de 3N, 4N, seria uma aberração, né? Não é possível isso. Então é um mecanismo de defesa do organismo para impedir a polispermia, tá? E onde que acontece essa fecundação? Aqui nós temos, né, o útero da mulher com a sua tromba, e aí, no caso, nós temos aqui, ó, tem o ovário, que é onde vai liberar o ovócito, que eu falei para vocês, e tem aqui a trombotuba uterina, né? Nós chamamos de tuba uterina, tá certo? Que vai acontecer o quê? A migração do ovócito e mais ou menos aqui num terço distal vai ocorrer a fecundação, que é o encontro do espermatozoide com o óvulo. E como que ele vai migrar depois, né? O zigoto vai migrar até chegar lá no útero e ocorrer a anidação por movimentos peristálticos da minha tuba uterina, tá? E também por cílios, tem vários cílios, as células aqui da parede da tuba, elas são ciliadas, então elas vão empurrando o zigoto até chegar no útero, tudo bem? Então essa aí é a nossa etapa de fecundação. Legal? E todo esse caminho aqui, ó, demora mais ou menos entre 4 a 5 dias. Tudo bem? Bom, segunda etapa se chama segmentação. Segmentação ou clivagem, é a mesma coisa, são sinônimos. É a etapa que vai acontecer sucessivas mitoses do zigoto até originar os blastômeros. Então, a partir do momento que eu divido o zigoto, ele vai formar uma célula menor, que é conhecida como blastômero. Então percebam aqui, ó, eu tenho zigoto, 2N, como eu falei para vocês, e começa a acontecer as minhas sucessivas mitoses.
Então lá, primeira mitose, segunda, lembra lá em matemática? 2 a n, né? Então eu vou chegar até 2 a sexta, vamos dizer assim, 2 elevado a sexta, que vai me dar o quê? 64 blastômeros. Então tem aqui 2, 4, 16, 32, assim por diante. Tudo bem? Bom, e a minha mórula, que é a etapa final dessa etapa, ela é muito parecida com uma amora. Até coloquei aqui para vocês a figurinha. Ela é uma estrutura maciça, tá bom? E que embaixo tem os macrômeros e em cima os micrômeros, que é só a diferença de tamanho. Na verdade, são células iguais, tá bom? Então, vocês vão ver que no próximo slide eu vou falar para vocês dois assuntos aqui que tem cara de Enem que pode cair, tá? Então, primeiro, células-tronco. Vamos voltar aqui, gente. Tem o zigoto. Aqui, ó, nessa etapa dos blastômeros, quando tem 2 ou 4, aqui nós falamos que são as células-tronco. Por que são células-tronco? Elas são células embrionárias ou do cordão umbilical ou da nossa medula óssea, tá? Então, as células embrionárias é quando está na fase do embrião. Na fase do feto é quando tem o cordão umbilical e nós, né, já adultos ou jovens, é na medula óssea. Então, aquela célula que era capaz de produzir qualquer outro tipo de célula, tá bom? Por quê? Porque ela não vai estar diferenciada. Eu vou falar daqui a pouquinho, num slide adiante, como que é essa questão de diferenciação celular. Então, só para vocês terem uma ideia, quais são os tipos de célula-tronco. Nós temos aqui a totipotente, que elas são capazes de originar qualquer tipo de célula. Então, é o que? Na fase de mórula. Por isso que eu coloquei esse slide aqui. Na fase de mórula é a fase que as células elas podem se transformar em qualquer outro tipo de célula. Tá? As células pluripotentes, elas também são capazes de produzir outras células, mas exceto as células dos anexos embrionários, que eu vou falar para vocês no segundo tópico da aula, e também não conseguem formar as células da placenta. É na fase o quê? De blástula, que é a próxima fase que eu vou falar. Tá bom? As células multipotentes, elas também são capazes de originar alguns tipos de células, mas assim, é um segmento mais restrito de células. Um exemplo, já é no ser humano, não é no embrião nem no feto. No caso, nós temos a medula óssea, que é aquela componente vermelha, né, no interior dos ossos longos, no caso externo, do fêmur, da crista ilíaca, e eu tenho ali, no caso a medula óssea, que vai produzir células sanguíneas. Então, essas células, dessa célula eu vou poder originar o quê? Uma hemácia, um linfócito. Então, é um grupo restrito, não são qualquer células, e sim só as células sanguíneas. E, por fim, as células unipotentes, que elas são capazes de diferenciar em apenas uma linhagem. Vamos falar assim, os hepatócitos, que são as células do fígado. Então, eu tenho o blasto, que é uma célula precursora, vamos dizer assim. Então, o hepatoblasto, ele só vai originar o hepatócito, tudo bem? Então, fiquem atentos a isso, célula-tronco. Por quê? É um assunto muito importante para biotecnologia. Imagine isso no futuro, pessoas que têm câncer ou que têm problema com algum órgão, que ficam na fila de espera para transplante. Imagina, transplante de rim, transplante de coração. Eu conseguindo fazer um estudo com essas células vão poder o quê? Produzir tecidos para mim, ou até mesmo órgão. Então vai diminuir essa questão de, vou esperar um transplante. Eu posso, com essas células, produzir um órgão. Claro que isso aí vai demorar, né, gente? Mas essa é a intenção da biotecnologia. Por isso que elas são muito estudadas, as células-tronco. Isso aí tem cara de Enem, viu? Então, já um exercício para vocês terem ideia de como cai. Um dos caminhos escolhidos pelos cientistas que trabalham com clonagens é desenvolver em humanos a clonagem terapêutica, principalmente para a obtenção de células-tronco, que são células indiferenciadas que podem dar origem a qualquer tipo de tecido. Acabei de falar para vocês a definição de célula-tronco. Quanto a esse aspecto, as células-tronco podem ser comparadas às células dos embriões, enquanto essas se encontram na fase de... gente,
Acabei de falar para vocês, é a fase que elas estão indiferenciadas. É a fase de módulo, tudo bem? Por isso que eu coloquei esse exercício aí, desse jeito que cai. E além disso, eu sei que você é um pouquinho dessa questão de, poxa, embriologia, falar um pouquinho de gemelaridade, que é a formação dos gêmeos. É que esse assunto tem cara de Enem também. Isso faz tempo que não cai em Enem, caiu na Unesp recentemente, e é um assunto bem legal, tá? Por que eu vou falar de gêmeos aqui agora? Porque os gêmeos, eles surgem aqui, ó. Claro que nós temos dois tipos de gêmeos, eu vou falar para vocês, mas um tipo, que é os monozigóticos, eles vão surgir aqui nessa etapa, ó, dos blastômeros. Então tem aqui, ó, eles estão juntinhos, esses dois blastômeros, e por algum motivo, entendeu? Uma carga hormonal, não sei, é inexplicável. Ocorre a divisão desses blastômeros. E aí vai formar o quê? Como elas são todas células 2N, aqui vai formar o quê? Uma mórula e aqui outra mórula. Aqui vai ser um indivíduo, outro indivíduo. Por isso que eles são o quê? Idênticos, porque já tinha acontecido a fusão do óvulo com o espermatozoide. Tudo bem? Então, por isso que a gente fala de gêmeos aqui, gemelaridade. Então, eu tenho aqui dois tipos de gêmeo. Os gêmeos monozigóticos, que eu falei para vocês. Então, esse gêmeo, como ele vai partir de uma única célula, no caso de um zigoto, ocorreu a separação dos blastômeros, eu sempre vou ter o quê? Indivíduos do mesmo sexo. Tudo bem? Então, duas meninas ou dois meninos. Eu não posso ter aqui um menino e uma menina. Isso aqui é impossível. Olha lá. Tem um óvulo junto com o espermatozoide, dá meu zigoto, lá nos blastômeros ocorre a divisão, como eu falei para vocês, sem explicação, e vai o quê? Me dá origem a dois indivíduos. Então eles são idênticos, são gêmeos monozigóticos ou univitelínicos, tudo bem? Gêmeos idênticos, apenas de um sexo. Já os gêmeos dizigóticos não é aquela divisão da mórula não, tudo bem? É outro procedimento. Lembra que eu falei para vocês que o organismo tem uma questão para impedir a polispermia, que é a fecundação de um único óvulo com dois ou até mesmo três espermatozoides? Isso não existe. Então, para ocorrer essa formação dos gêmeos dizigóticos ou bivitelínicos, ou também chamados de fraternos, né, ou seja, são irmãos do mesmo pai, vamos dizer assim, né, do mesmo momento, que a mulher, por algum outro motivo também que não se sabe, às vezes carga hormonal e tudo mais, ela vai liberar naquele momento dois óvulos, entendeu, gente? Então não é apenas um óvulo, então eu vou ter o quê? A fecundação de dois óvulos. Então tem aqui um óvulo junto com um espermatozoide, me dá um zigoto, um outro óvulo junto com outro espermatozoide, dando um outro embrião, né? Um outro zigoto. Então percebam, aqui eu posso ter seres, né, indivíduos do mesmo sexo ou de sexo diferente, tá bom? Porque vai ocorrer duas fecundações e não que um óvulo foi fecundado por dois espermatozoides. Isso não existe, que é a polispermia, tudo bem? Isso não existe. Então, o que existe? Os gêmeos monozigóticos, que é um óvulo sendo depois, desculpa, um zigoto sendo dividido na etapa dos blastômeros, ou a fecundação de dois óvulos. Tudo bem? Então aí, ó, um exemplo, um resumão da aula aqui, ó. Uma senhora deu à luz a dois gêmeos de sexos diferentes. O marido, muito curioso, deseja saber informações sobre o desenvolvimento de seus filhos a partir da fecundação. O médico respondeu-lhe corretamente que, então, olha lá, ó, sexos diferentes. Bom, se eu falar, vamos voltar no slide anterior. Sexo diferente, eu não posso falar que já é monozigótico. Eles já são dizigóticos. Começa por aí. Vocês têm que ficar atentos a isso aí. Vocês percebam que no enunciado do exercício eu já tenho metade dele resolvido. Então vamos lá, o que é correto? Dois óvulos foram fecundados por um único espermatozoide. Que isso, gente? A famosa palavrinha que eu falo para vocês, vocês até cansam. Groselha. Como que um único espermatozoide vai conseguir fecundar dois óvulos? Isso é impossível. Vocês estão percebendo? Né? Um óvulo fecundado por um espermatozoide originou um zigoto. Tá aí legal. O qual dividiu em dois zigotos, formando dois embriões. Isso aqui é a definição de gêmeos monozigóticos. Aí teria que ser sexo igual e não diferente.
um óvulo foi fecundado por 2 espermatozoides, constituindo 2 embriões. Outra groselha, lembra que eu falei para vocês a questão da polispermia, que não existe? Isso aqui é o conceito de polispermia. 2 espermatozoides fecundando um óvulo, isso não existe. 2 óvulos isoladamente foram fecundados, cada um por um espermatozoide, originando 2 embriões. Olha, parece que, né? Então, ó, 2 óvulos fecundados isoladamente, cada um por um espermatozoide, originando 2 embriões. É isso aí, né? Lembra que eu falei para vocês? Por algum motivo, essa mulher liberou 2 óvulos naquele momento? E só a D para ver. O uso de medicamentos durante a gestação causou alterações no zigoto, dividindo em 2. Nada a ver. Então, letra D. Viu como assunto legal e que tem chance de cair em Enem? Né? Mais um outro teste é para vocês fortalecerem o conhecimento. Analise as afirmações a respeito dos diferentes tipos de gêmeos e marque a alternativa incorreta. Gêmeos bivitelínicos, né, dizigóticos, que eu falei para vocês, são formados em virtude da fecundação de 2 ovócitos que foram liberados na mesma ovulação. Perfeito. Falei para vocês, foi a alternativa do teste anterior. Os gêmeos dizigóticos também são chamados de fraternos. Foi o que eu falei para vocês também. Mesmo pai, né? Pai e mãe, fraternos. Os gêmeos monozigóticos são formados a partir do mesmo zigoto. Perfeito, que é a divisão depois dos blastômeros. Os gêmeos monozigóticos, apesar de possuírem o mesmo patrimônio gênico, não apresentam as mesmas impressões digitais. Tá? Certo também. Por fim, essa depois eu vou explicar essa questãozinha, tá? Por fim, é a que está errada lá. Os gêmeos monozigóticos ocorrem muito frequentemente em tratamentos de fertilização in vitro, pois de um embrião pode desenvolver-se no útero feminino. Pois mais de um embrião pode desenvolver no útero feminino. Errado. O que vem a ser a fertilização in vitro? Muitos artistas famosos fazem, né? Que às vezes a mulher tem algum problema, ou o homem também tem. Nada mais é que é a junção do espermatozoide com o óvulo, mas um cientista fazendo isso, entendeu? Um médico fazendo isso. Ele vai pegar o quê? Uma agulha ali, uma seringa, e vai penetrar essa seringa contendo espermatozoide dentro do óvulo. Ele vai fazer tudo isso fora do organismo da mulher, aí vai gerar um zigoto, né, uma célula ovo, e ele vai introduzir a célula ovo na mulher, entendeu? Então, no caso, se nascer gêmeos, vão ser gêmeos o quê? Dizigóticos. No caso, vocês lembram, vai? Acho que a William Bonner com a Fátima Bernardes, eles têm 3 meninos, né? São trigêmeos. Mas eles são o quê? Dizigóticos. Por quê? Porque foi a fecundação de 3 óvulos com 3 espermatozoides, dando que 3 células ovo. Então foi introduzindo 3. Por que eles colocam 2, 3? Porque é um processo caro, em torno de uns 20 a 30 mil reais, e a chance de perder essa célula ovo é muito grande. Então por isso eles colocam o quê? 2, 3 para ver se vinga 1 ou 2. Então às vezes, no caso deles, tiveram sorte e vingou os 3, tá bom? E só voltando a esse assunto aqui para vocês terem ideia, os gêmeos monozigóticos, apesar de possuírem o mesmo patrimônio genético, né, que vem de uma única célula ovo, não apresentam as mesmas impressões digitais. Perfeito. Por quê? Quando eu tenho os 2 fetos, né, dentro do útero, durante a gestação, o feto ele fica ali, né, mexendo a mãozinha e fica esfregando o seu polegar com o seu indicador. A maneira que vai fazendo esse movimento vai surgindo as impressões digitais. E eu não posso falar que o feto 1 vai fazer o mesmo movimento que o feto 2. Então não tem como, vai um exemplo, num crime ou num roubo, vai que eu vou pegar a impressão digital, vai lá o gêmeo 1, ele que pegou e fez o furto na casa ou acabou cometendo o crime, vai estar lá a impressão digital dele. Eu não posso incriminar o gêmeo 2, porque a impressão digital entre eles é diferente. Legal? Isso aí para criminalística é bem interessante. A outra etapa. Então vamos voltar agora para a questão da nossa embriologia. Ainda na fase segmentação ou clivagem, né, que é
as inúmeras divisões que eu falei para vocês, eu tenho a etapa de blástula. Então, começou com mórula e vou para blástula. Então, os blastômeros, eles começam a migrar para a periferia. Então, lembra que eu tinha a mórula, que parecia uma mora, né? Aquela estrutura maciça, elas começam a migrar para a extremidade e vai formar como se fosse um tecido, né? Por isso que fala que chama a blastoderme, entendeu? E no centro, a blastocele, que como se fosse um círculo, aí, uma esfera vazia, vamos dizer assim, né? Que é composta por líquido. Essas células, né, os micrômenos e os macrômenos, eles vão liberar uma substância líquida que vai preencher a blastocele. Atente-se que nessa fase que acontece a nidação, que é o que? Lembra que eu falei para vocês? Quando a célula zigoto, né, no caso, vai chegar no útero e vai aderir ali ao endométrio, isso que se chama nidação. Então é quando está na etapa de blástula, perfeito? Aqui ainda eu tenho células o quê? Indiferenciadas. Lembra que eu falei para você a totipotente, a pluripotente, que são as pluripotentes, tudo bem? E aí já começa a ocorrer a diferenciação celular. Isso aqui é um assunto interessante. O que é a diferenciação celular? Processo de especialização de células a partir de células embrionárias por meio da ativação ou inibição gênica. Bom, eu falei para vocês o que são células tronco, não é isso? Então, são as células que são capazes de produzir inúmeros tipos de célula. E como que isso acontece? Então, eu tenho a célula tronco, lá da minha etapa de mórula, tá? Vamos dar um exemplo aqui, tá? Tem milhares de genes aí, né? Não sei a quantidade de gene. Lembra que eu falei para vocês? Cada gene produz uma proteína lá na aula de produção, síntese proteica. Então vamos chutar um número aí, um número fictício. Pensar que cada célula tronco dessa tem 50 genes. Por uma questão que é enzimática, metabólica, que eu falei para vocês aqui, ó, ativação e inibição gênica, o neurônio, ele vai ter o quê? Desses 50 genes, ele vai ter 30 genes ativos, vamos dizer assim. E percebam, o neurônio é totalmente diferente do memácio. O neurônio ele tem aqui, né, o seu corpo, então temos dendritos, tem o axônio, que é esse elongamento, né, que é a fibra nervosa. Ele é totalmente diferente do memácia, que a hemácia chega até a ser anucleada depois no futuro, né? Ela é meio ovalada aqui, ela não tem nada a ver com o neurônio. E ambas células surgiram de uma única célula, célula tronco. Então aqui, por exemplo, que eu falei para vocês, dos 50, 30 genes está ativo. Aqui dos 50, 15 genes está ativo, certo? Os hepatócitos são as células do nosso fígado, olha lá, né? Elas são um pouco mais, um formato mais geométrico, entendeu? Retangular. Então vamos chutar aqui, apenas 10 genes estão ativos nos hepatócitos. Então, cada célula vai ter a sua composição gênica, todas iguais, porém algumas com os genes ativos, outras com outros genes ativos, e por isso que vai dar essa diferenciação celular. Gente, e a partir do momento que ocorre a diferenciação celular, não tem mais o caminho inverso, entendeu? Então o hepatócito não volta a ser célula tronco, isso não tem jeito. No caso que as células cardíacas do nosso, né, do músculo cardíaco, para suportar a pulsação do coração, né, que ela é bastante forte, bastante vigorosa, elas são células longitudinais, são todas assim entremeadas, entendeu? Vocês percebam aqui, ó, né, que são meio que praticamente unidas para suportar aquela contração. Então, ela não tem nada a ver com os hepatócitos. Legal? E por que eu falei essa questão de diferenciação nessa etapa da gastrulação? Terminou a etapa de clivagem e a gente começa a etapa agora de gastrulação, que é o quê? É a etapa que começa a diferenciar as células, entendeu? Então é o seguinte, eu tenho a blástula e os micrômeros, eles se reproduzem, né? No caso, se dividem de maneira mais rápida. E eles começam o quê? Forçar os macrômeros a entrarem, vamos dizer assim, né? Que se chama esse processo de invaginação, para o interior da blastocele. Então vai entrando aqui. E a partir do momento que vai entrando, né, vai formando o quê? Dois tecidos. O tecido que nós temos, o tecido que é epiderme, tecido nervoso, tecido muscular, tecido esquelético, né? Nós, seres humanos, no embrião, ele é chamado de folheto embrionário.
Então, cada folheto embrionário vai dar origem a um tipo de tecido, que eu vou falar para vocês mais para frente. Tá bom? Então, quando eu falar em folhetos embrionários, vamos pensar assim: é o tecido do embrião, tá? Vulgarmente falando. Então, acontece a invaginação dos macrômeros e vai formar já o quê? Dois tecidos aí. A ectoderma, que é o tecido mais externo, e a endoderma, o mais interno. E ao mesmo tempo, essa cavidade ela já vai ser conhecida como um intestino primitivo, também conhecido como arquêntero. Não precisa guardar esse nome não, tá? Então já é um intestino primitivo. E vocês vão lembrar, porque eu falei para vocês na aula dos filos, do blastóporo. E acho que o Lucas também comentou com vocês. Então, a terceira vez que estamos falando para vocês. Ou seja, isso pode cair em prova. Além de formar o meu intestino primitivo, que é essa cavidade, vai formar o quê? Um orifício, que é conhecido como blastóporo, que ele é muito atrelado à taxonomia, à classificação dos filos. Lembra que eu falei para vocês? Aí, ó, na taxonomia, quando eu falei para vocês de anelídeos, de equinodermos, de artrópodes. Então, na gastrulação, acontece a formação do blastóporo. Então, eu tenho aqui, quando o blastóporo dá origem à boca, eu chamo aquele ser de protostômio. E quando o blastóporo dá origem ao ânus, eu vou chamar ele de deuterostômio. Já falei isso para vocês, então é revisão. Legal, gente? E dos animais, quem que são os protostômios e os deuterostômios? Os protostômios são todos os filos, exceto os cordados e os equinodermos. Lembra, eu falei para vocês dos filos aqui, ó, no caso tem a aranha, dos filos artrópodes, que é os aracnídeos. Quando também eu falei para vocês dos anelídeos, todos esses seres são protostômios, tudo bem? Já os deuterostômios, que o blastóporo ele dá origem ao ânus, são que os equinodermos, que eu falei para vocês, né, da estrela do mar, e os cordados, que aí vem, né, os cordados, acho que a Maísa que deu aula para vocês recentemente, não sei se foi aula passada, temos anfíbios, os répteis, as aves, nós, né, também os mamíferos, tudo bem? E mais uma taxonomia, enquanto ao número de folhetos embrionários. Olha lá, eu tenho aqui os diblásticos e os triblásticos. Diblástico, acabei de falar para vocês, né? Ectoderma e endoderma. São os quinidários. Coloquei aqui, ó, representantes desse filo. A anêmona do bar, a água-viva, apresentam apenas 2 folhetos embrionários. Já os triblásticos são os demais filos. Eu tenho aqui a ectoderma, a endoderma e a mesoderma, que eu vou falar no próximo slide. Tudo bem? Então, neurulação, a outra etapa aí após a gastrulação. Aqui que já começa a acontecer a diferenciação não só da mesoderma, e também começa a formar alguns órgãos, vocês vão perceber, né? Começa a diferenciação. Aqui já tem bastante diferenciação, não tem mais aquelas células totipotente, pluripotente, tá bom? Então temos aqui a gástrula, lá, minha ectoderma e endoderma, perfeito, com meu arquêntero, blastóporo, bonitinho. E aqui, ó, no dorso, né, na região superior dessa gástrula, eu tenho os micrômeros, lembram? Eles vão começar a se achatar e formar essa placa neural. Aqui, ó, vai formar a placa neural. Na sequência, vai continuar ainda a proliferação dos micrômeros até o ponto de formar quem, gente? Esse tubo neural, tudo bem? Vai formar um tubozinho aí, né, no meu dorso, ou seja, o dorso e as costas, conhecido como tubo neural. Muito importante, o tubo neural, ele que vai dar origem ao nosso sistema nervoso, seja ele o central, né, o encéfalo, quanto também a nossa a medula espinhal, tá bom? Então, todo o nosso sistema nervoso é a partir do tubo neural. Então, percebam que ele veio aqui, da ectoderma, tudo bem? Eu tenho o arquêntero, né? Voltando aqui, o arquêntero, que é o meu tubo digestivo primário, né? Ele vai começar o quê? Em seu teto a ocorrer algumas evaginações. Invaginação foi que entrou. Lembra que eu falei para vocês que formou lá na gástrula, né? Aqui eu tenho evaginação. Então vai começar a liberar
protuberâncias conhecidas como quem? A mesoderma. Aqui, ó. Desse tubo, entendeu? Do arquêntero, vai me liberar duas protuberâncias. Aqui, ó. 1, 2. Que vão ser a minha mesoderma e dentro vai ter o celoma. Lembra que eu falei para vocês de celoma na outra aula? Celoma é muito importante para a gente, que é a cavidade onde ficam nossos órgãos. Que nem no nosso tronco aqui, né? No nosso tórax. Eu tenho essa cavidade torácica que me encontra o quê? O coração juntamente com meus pulmões. Mais embaixo, no meu abdômen, também que é essa cavidade abdominal. Tem quem? Todos os órgãos do aparelho digestório, desde intestino, fígado, pâncreas, estômago. Então, esse espaço, né, do tronco, que vamos dizer assim, né, é o celoma. Anteriormente era o celoma. Tudo bem? Então, tem aqui a mesoderma, ectoderma e a endoderma. Tá bom? Notocórdia nós vamos falar no outro slide, mas também ela vem do arquêntero. Então, o arquêntero liberou duas protuberâncias que formaram a mesoderma com celoma, 1, 2, e aqui depois formou a notocórdia. Legal? Então, mais uma questão de taxonomia. Celoma, que eu falei para vocês lá, cavidade embrionária, que vai ser nossa caixa torácica, nossa cavidade abdominal. Beleza? E o celoma ele é revestido integralmente pelo mesoderma. Então, nós temos três tipos de seres aí. Temos os seres acelomado, pseudocelomado e o celomado. Então, o acelomado, óbvio, não tem celoma. Então, coloquei aqui ó, em cores azul, vermelho e amarelo. Azul, ectoderma, mesoderma e endoderma. Cadê o celoma? Não tem celoma. Tubo digestivo aqui no interior. Já aqui, nos pseudocelomados, percebam que a mesoderme ela vai revestir parcialmente o celoma, que é essa cavidade em branco. Na sua porção externa tem a mesoderma, mas na porção interna não tem nada, está em branco, tá bom? Não tem revestimento. Já os animais, né, os seres celomados, eles são totalmente revestidos pelo mesoderma, tanto externamente quanto internamente. Legal? E como é que é a divisão? Então, nós temos os acelomados, o Lucas falou para vocês lá atrás, os poríferos, os quinidários, os plateumintos. Tá? Os pseudocelomados são os neumateumintos, o grupo aí, né, o filho das lombrigas. E os celomados, o que eu falei para vocês, lembra? Molusco, os artrópodes, no caso que é aracnídeo, até chegar na gente, nos mamíferos. Tudo bem? Então tá aí, a taxonomia está completa. Então, quando cair um exercício de, como que chama? Aquela cladograma que a gente fala, né? Que é aquele diagrama que vai passando pelas etapas. Eu até já dei um exercício, acho que foram 2 exercícios que eu falei para vocês de cladograma, e vai ter mais um exercício aqui. Isso aqui é cara também de vestibular. Lembra que eu comecei a falar? Lá no cladograma começa... o ser humano, desculpa, o ser vivo que a gente quer classificar, ele apresenta celoma. Depois passa outra etapa. Esse ser vivo, ele respira por respiração cutânea. Esse ser vivo, ele tem ovos. Esses ovos, eles são com casca ou não, entendeu? Então, conforme vai andando o cladograma, eu consigo determinar qual que é o meu ser vivo. Legal? E isso aqui faz parte do cladograma, da taxonomia. Notocórdia, lembra que eu falei para vocês que eu ia falar? Notocórdia é uma estrutura bastante importante que ela vai dar sustentação ao meu tubo neural. Então, eu tenho o tubo neural, eu falei para vocês que vai originar no futuro o meu sistema nervoso central. E abaixo eu tenho a notocórdia, que ela veio do arquêntero, eu falei para vocês. Então, ela vai sustentar essa estrutura aqui, o tubo neural. Atente-se, gente, que ela vai ser substituída pela coluna vertebral. E não que ela vai formar a coluna vertebral. Vai sair a notocórdia e vai entrar a coluna vertebral no futuro, que é a estrutura que, né, dá essa estabilização para a nossa medula espinhal. Tudo bem? Até coloquei uma foto aqui. Então, a notocórdia no futuro vai ser substituída pela nossa coluna vertebral.
Bom, e o destino dos folhetos embrionários? Lembra que eu falei para vocês que os folhetos embrionários são os tecidos do embrião? Então, esses tecidos, eles vão originar aqui tecidos e órgãos, né, no feto, no caso, que vai ser aquela fase que vai estar bem já parecida conosco. Então, tem a minha neurula, que eu falei para vocês. Vamos começar aqui pela ectoderma. Então, tá aqui, ó, em retângulo vermelho, ectoderma. É o folheto mais externo. E quem que a ectoderma deu origem? Lembra que ela deu origem ao tubo neural? Então, tudo que é sistema nervoso vem da ectoderma. Legal? Epiderme, também, e seus anexos, pelo, unha, glândula sebácea, sudoríparo, no caso em animais casco, né, um cavalo, um touro aí, chifre, tudo isso aí é anexo é, epidérmico, tudo bem? Que provém da ectoderma, tá joia? Já a mesoderma, lembra que eu falei para vocês aqui, o mesoderma, que tem o celoma, ela vai dar a constituição mais mediana, vamos dizer assim, do nosso organismo. Desde o que? O sistema muscular, sistema esquelético, os nossos vasos sanguíneos, o sistema urogenital, legal? E tecidos aqui, ó, tecido conjuntivo, epitelial e muscular. Percebam que o tecido epitelial, ele vai estar sendo originado pelos três folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme, tá bom? E por fim, endoderme, que é o folheto mais interno, ele vai dar origem aqui à porção, ao revestimento interno do sistema digestório e algumas glândulas, como fígado, pâncreas, né, alguns órgãos fígado, pâncreas, sistema respiratório e o revestimento interno da bexiga. Não precisam se preocupar, né? Poxa, vou ter que decorar cada coisa. Não costuma cair desse jeito em vestibular. Eu vou colocar um exercício, um é mais antigo, mais um outro é mais recente, só para vocês fortalecerem, mas não se preocupem não que os vestibulares atuais não ficam assim se atentando. A mesoderma dá sistema muscular, dá o tecido conjuntivo, tá bom? Os vestibulares atuais não dá isso, não focam nisso não. Então, organogênese. O que vem essa organogênese? Processo de diferenciação dos folhetos embrionários em órgãos do organismo. Olha lá o feto que eu falei para vocês, ó. Já está bem estruturado, bem semelhante à nossa estrutura, ó, com cabeça, tronco, membros superiores e inferiores. E aqui eu mostro cada folheto embrionário gerando um respectivo órgão, um sistema. Então aqui, ó, tubo neural, que veio, né, da minha ectoderma, vai dar origem aqui, ao sistema nervoso central, lá, encéfalo e medula espinhal. Meu celoma, que vai dar o quê? Vasos sanguíneos, esqueleto, os nossos ossos, né? No caso também o sistema muscular, tudo do celoma. E a endoderma, que vai dar o revestimento interno do meu tubo digestivo. Legal? Então isso que é a organogênese, que é a última etapa, né, que eu migro de embrião para feto. Acaba nossa primeira parte da aula, tá certo? Então, alguns exercícios para vocês fixarem. Uma mulher grávida sofre irradiação com raio-x. No momento da irradiação, o embrião estava sob a forma de gástrula e somente as células da ectoderma foram atingidas. Poderão sofrer mutação os tecidos. Então, lá, ectoderma eu falei para vocês, tecido nervoso, não é isso? E pele. Então, nervoso, conjuntivo. Não, conjuntivo é mais para o meio, né? Então, mesoderma. Epiderme, legal. Então, a A não é. Nervoso, ectoderma. Aparelho circulatório, mesoderma, fora. Nervoso, legal. Epiderme, legal. Então, letra C. Tudo bem? Conjuntivo, mesoderma. Aparelho urinário, mesoderma. Muscular, mesoderma. Letra E, revestimento, tubo digestório, endoderma, urinário, o mesoderma e reprodutivo. Legal? Então percebam aí que é a ectoderma dando origem ao sistema nervoso e epiderme. Gente, esse aqui é o assunto que pode cair também. O outro, como eu falei para vocês, eu tenho mais chance de gêmeos, que é um assunto legal, ou engenharia genética, que é aquelas células tronco, mas os anexos embrionários, vocês vão ver que chove no vestibular.
tá? Então isso aqui, fiquem atentos e ultimamente não caiu no Enem. Caiu nos outros vestibulares, mas Enem não, então chance de cair. O que vem a ser os anexos embrionários? São estruturas transitórias, tá bom? Não são permanentes, que elas surgem a partir dos folhetos embrionários, a mesoderma, ectoderma e endoderma, que eu falei para vocês, e fornecem suporte ao embrião dos vertebrados. Então, eu tenho meu embrião. Ele vai precisar o quê? De alimentação, ele vai precisar de hidratação, vai precisar de proteção. E quem que vai fornecer isso? No caso, numa ave, né? Quando a galinha bota o ovo, aquele ovo com casca, como é que vai o pintinho ali vai crescer? Entendeu? Vai se desenvolver. Não tem nada? Claro que tem. Tem os anexos embrionários dentro do ovo que vai dar toda a sustentação para o desenvolvimento desse embrião. Legal? Então aqui, ó, um ovo, né, de uma ave, então, com casca porosa, saco vitelínico, âmnion, embrião, alantoide e córeo. Gente, eu coloquei em vermelho aqui a placenta porque alguns estudiosos dizem que a placenta não é anexo embrionário, outros dizem. Então vamos deixar ela meio entre aspas. Por quê? Porque a placenta é um órgão e esse órgão ele tem componentes não só da mãe quanto do embrião. Mas eu não falei para vocês que anexo embrionário ele surge a partir do folheto embrionário? Né? Então, como que a placenta pode ser um anexo embrionário se ela tem parte da mãe e parte do feto? Então, por isso que fica, né, nesse meio termo aí, não é, não é. Tá? Então, fiquem atentos a isso em relação à placenta. Alguns dizem que é, outros dizem que não é, então fiquem espertos. Então, o primeiro anexo embrionário, saco vitelínico. Ele está presente em todos os vertebrados, todos, tá? Desde os anfíbios, peixes, répteis, e é bastante desenvolvido em répteis e aves. No caso é a gema aí, ó, no ovo da galinha, né? Então a gema aí é o nosso saco vitelínico. Qual que é a função? Nutrição. Vai nutrir o embrião, né, para ele se desenvolver, tá bom? Nada mais do que isso. Alantoide, um outro anexo embrionário. O alantoide, esse aqui em marrom, que é meio que circundando aqui, né, o embrião, ele vai realizar trocas gasosas, porque está bem próximo, né, da casca do ovo, então ele vai por difusão. A casca do ovo ela é calcária, entendeu? E ela é porosa, então ela passa ar aqui, já que ela é porosa, então entra ar e sai ar, tá bom? Então por difusão acontece essa troca gasosa, que quem faz é o alantoide. E ele também armazena excretas. Então, com o desenvolvimento do embrião, no caso aqui, um réptil, ele vai liberar o que? Ácido úrico. E esse ácido úrico, ele é tóxico. Para não intoxicar o embrião, ele vai ficar nessa bolsinha aqui e não vai ter contato com o embrião. Então, com o tempo, ele vai aumentando de ácido úrico, tá certo? O alantoide. E olha lá, ó, no final do processo, né, no caso, né, da galinha tá chocando, né, aquele ovo, então, na hora que estiver terminando esse processo, como que o pintinho ele vai conseguir estourar, vamos dizer assim, né, romper essa casca do ovo? Porque a casca ela é calcária, ela é dura, e o pintinho é frágil, né, tá querendo nascer. Como que ele vai romper? Porque o alantoide, no final desse processo, ele vai começar a absorver o cálcio, né, da casca, entendeu? E vai transferir esse cálcio para a estrutura esquelética, tá bom? Olha que bacana. Então por isso que a casca vai ficar bem frágil e o pintinho consegue romper essa casca. E quem faz isso é o alantoide no final desse processo. Âmnio. Tá aqui, gente. Isso aqui é questão de vestibular. Muito atento a esse âmnio. Esse anexo embrionário, ele está presente nos répteis e nas aves. E ele que proporcionou a conquista terrestre, entendeu? Dessas classes, né? Dos répteis e das aves. Por quê?
porque ele evita, ele é uma bolsa aqui, uma bolsa com líquido, né, que fala o líquido amniótico, ele vai evitar o quê? A desidratação do embrião e vai também proteger contra choques mecânicos. Então ele foi responsável, um dos grandes responsáveis pela conquista do meio terrestre, dos répteis e das aves. E outro fato também que ajudou essa conquista terrestre é o ovo com casca dura, tá bom? Legal? Tá aí eu prestei esse vestibular, gente, que foi 2015, 2014, e é uma questão bem interessante, por isso que eu coloquei para vocês, bem legal. A questão aberta, mas tem tudo a ver com o que eu falei para vocês agora. A figura representa um ovo amniótico logo após ter sido posto. Olha lá, amniótico, o que é? Que tem âmio, tá bom? Acabei de falar para vocês. Após ter sido posto por uma ave. E os gráficos representam supostas variações da massa desse ovo até um dia antes de sua eclosão, ou seja, da ruptura da casca e saída do filhote de dentro do ovo. Então tem o ovo, com todos os anexos que eu falei para vocês lá, casca, embrião, alantode, o vitelo, né? o córeo, que eu vou falar para vocês mais para o final da aula. E eu tenho os gráficos aqui, ó. Crescente, não ganhando massa, ganha massa e depois perde e só perde massa. Então, indique o gráfico que corresponde à correta variação da massa do ovo ao longo do tempo até um dia antes do nascimento do filhote. Justifique sua resposta. Então, eles colocaram aqui, ó, etapa 1. Massa média do ovo, 60 gramas. Etapa 2, massa média do pintinho, 38 gramas. Percebam que, poxa, teve uma redução de 22 gramas. Onde foi parar essas 22 gramas? Massa média da casca do ovo, 6 gramas. E olha lá, 4 gramas. Mas peraí, por que a massa ficou mais fina? Desculpa, por que a casca ficou mais fina? Aqui que eu falei para vocês. O allantoide foi lá e acabou capturando o cálcio. Não é isso? Então tem uma lógica. De 6 foi para 4. E aqui, poxa, mas tem aqui, né, massa do ovo, que é o vitelo, allantoide, saco vitelino e tudo mais. Por que diminui, né, em vez de crescer? Claro, gente, porque o vitelo não são nutrientes. O pintinho vai precisar desses nutrientes. Para quê? Para começar a se desenvolver, para crescer. Então ele vai gastar energia. Essa energia que ele gasta, entendeu? Né, obtida do vitelo, né? Ele vai acabar o quê? Gastando essa energia e vai acabar perdendo peso. Isso é óbvio, né? Então, não é tudo que é transformado em massa do pintinho. Uma grande parte é o quê? Perdida para fazer o metabolismo, aquilo que a gente conversou lá, metabolismo energético. Lembra na segunda aula que eu dei para vocês? Então, qual que é a resposta? É um gráfico 3. Ó. Eu tenho a massa aqui de 60 gramas e ela vai aqui, diminuindo pelo fato do que o pintinho vai estar crescendo, porém vai estar gastando energia. Então vai estar perdendo, né, essa massa que era do vitelo. Legal? B. O que ocorre com o volume do allantoide durante o desenvolvimento embrionário? Lembra que eu falei para vocês que o allantoide ele é responsável não só pelas trocas gasosas, quanto também pelo armazenamento das excretas, né? No caso do ácido úrico. Poxa, então com o passar do tempo, esse embrião ele vai estar fazendo mais metabolismo, vai estar liberando mais excreta, então o allantoide vai fazer o quê? Ele vai estar aumentando, ele vai estar repleto de excretas. Legal? Então ele aumenta com o tempo do desenvolvimento embrionário. Vira como que cai no vestibular? Olha que questão bacana. Não é difícil. Né? Por isso que eu gosto de colocar para vocês a questão atual, 2015. Aí, 2017, ó. Os primeiros vertebrados que conquistaram definitivamente o ambiente terrestre foram os, deixem aberto, que possuem a aquisição evolutiva que permitiu o desenvolvimento do embrião fora da água. Olha o que eu falei para vocês. Quando eles realmente adquiriram o meio terrestre, que o embrião ele consegue se desenvolver fora da água. Indica a alternativa que completa corretamente essa frase. Mamíferos. Não, os mamíferos já, né, são terrestres. Anfíbios e répteis. Anfíbio precisa da água ainda, gente. Por quê? Porque os seus ovos, ele não tem aquela casca, então ele pode se desidratar. Também não tem o âmino. Lembra que eu falei para vocês do âmino? O âmino é muito importante. O âmino que vai dar o quê? A questão da hidratação para o embrião, proteger contra choque mecânico.
Então, quais que foram os primeiros vertebrados a conquistarem o ambiente terrestre? Foram os répteis. Legal? E por quê? Porque eles possuem uma casca impermeável. Legal? Tá aí, ó. Letra D. Anfíbio não, mamífero não, réptil. Fertilização externa também não. Então é a letra D. Répteis, ovo com casca impermeável. Viu como que cai? FUVEST, ó. A tão temerada FUVEST. Exercício legal, não é difícil. Exercício mais recente, 2018. Ao longo da evolução dos vertebrados, alguns grupos passaram a explorar ambiente terrestre, o que demandou adaptações que permitissem o desenvolvimento do embrião nesse novo ambiente. A mais emblemática dessas adaptações talvez seja o âmino, razão pela qual os répteis, incluindo as aves e os mamíferos, são chamados de aminiotas, que possuem âmino. A importância do âmino está em o que o âmino faz, né? Já que um dos motivos de conquistar o ambiente terrestre, que lembra? Da hidratação, impedir a desidratação do embrião, vamos procurar alguma coisa desse tipo. Armazenar vitelo, groselha. Pô, saco vitelino não tem nada a ver com âmino, tá bom? Eu até paro de ler já, né? Armazenar os resíduos metabólicos tóxicos. Não, quem faz isso é o alantoide. Permitir que ocorram trocas gasosas, alantoide. Permitir que o embrião se desenvolva protegido de choques mecânicos e dessecação. Opa, tá aí, ó. E desenvolver uma rede de vasos que transportem nutrientes para o embrião? Também não. Letra D. Não é difícil, gente. Unesp 2018. E a outra aí, ó, ano passado, FUVEST 2019. Olha lá, o cladograma que eu falei para vocês. Olha que bonitinho esse cladograma. Isso aqui costuma cair. Coloquei na outra aula 2 exercícios de cladograma e venho agora mais um exercício de cladograma. Tá aí, ó, coisas atuais para vocês. O esquema representa, de maneira bastante simplificada, uma das possíveis hipóteses de relação de parentesco entre grupos animais, assinalados pelo nome comum de alguns de seus representantes. Na base do esquema, a característica que une todos em um mesmo grupo é a deuterostomia. Lembra que eu falei para vocês? Protostômio e deuterostômio. Tá aí, ó. Isso cai, que eu falei para vocês. Número de folhetos embrionários, diblástico, triblástico. Se ele tem, se o blastóporo forma ânus, é deuterostômio. Se o blastóporo forma boca, protostômio. No caso aqui, o blastóporo formou ânus, tá certo? Deuterostômio. Então, todos são deuterostômios. Olha lá os equinodermos que eu falei para vocês, ó, né? Que são a estrela do mar e tudo mais. E aqui eu tenho tainha, peixe, sapo, que é anfíbio, tamanduá, crocodilo, réptil, tico-tico, ave. Tá aí meu cladograma. Vamos começar de trás para frente, vai? Vamos ver uma coisinha que a gente acabou de falar agora. Vamos ver aqui, ó, ovo com casca, âmnio, ovo com casca, o último, pena e escama. Gente, quem é que tem aqui, ó, réptil, crocodilo e ave tico-tico? O que eles têm em comum? O ovo. O ovo com casca. Não foi o que eu falei para vocês? Que foi o que levou, uma das condições que levou a eles conquistaram o ambiente terrestre? Então aqui, ó, o 5 só pode ser ovo com casca. Então eu já vou eliminar quem aí, ó. Letra B já era, letra D já era e letra E já era. Então só vou ficar aqui com letra A ou C. Tá certo? Bom, então vamos ver aí número 4. A ou C, tá? Número 4, tentar manual. Vamos ver aqui que a gente pode ver uma coisa que vocês viram aqui nessa aula. Âmnio, entendeu? Então, vamos pensar aqui. O âmnio, ele deve estar onde, hein, gente? Percebam que o âmnio, ele não pode ser nenhum, nem o 2. Por quê? O âmnio é o que hidrata o embrião. Aqui não é o sapo, que é um anfíbio, ele não tem âmnio? Então não é. Então ele pode ser o quê? 3. Então percebam aqui, ó, 3 âmnio. Certo?
Então, olha lá, ó, ovo com casca, letra A, ó, porque 3 âmio e 5 ovo com casca. Beleza, então agora vamos fazer o cladograma na sequência, vamos dizer assim, né? Então, depois do blastóporo formar o ânus, deuterostômio, nós temos aqui quem? Notocorda, eu falei para vocês, que sustenta o tubo neural, tá bom? Que depois é substituída pela coluna vertebral. Depois vem pulmão. Bom, que esses seres todos têm pulmão. Legal, por isso que eu fui no assunto da aula, entendeu? Eu quis tirar isso de lado. 3, âmnio, porque o sapo, não, o anfíbio não tem âmnio, perfeito. 4, pelos, que no tamanduá, só ele que tem pelos. Crocodilo e a ave não, no caso, pena, a ave, o réptil não. E por fim, 5, o ovo com casca. Olha que exercício bacana, entendeu? E não é difícil. Você vai falar, mas eu não lembro negócio de pelo, de pulmão, motocórdia. Não, a gente só ia pelo ovo com casca e pelo âmbio. Legal? Exercício recente, ano passado no FUVEST, com cladograma e tudo mais. Por fim, os dois últimos, o último anexo e depois a placenta, que eu como falei para vocês. Alguns falam que é anexo, outros não. Então vamos lá. Córeo. É uma membrana mais externa, tá bom? É uma membrana bem fininha, que ela é vascularizada, que reveste todos os outros anexos. E qual que é a sua função? Apenas proteger. Ela vai proteger todos os outros anexos e o embrião, no caso que já está como feto, tá bom? No caso aqui um útero, percebam, né? E eu tenho a placenta, que eu vou falar para vocês no próximo slide, e o meu feto aqui, já não é mais embrião, é um feto, lá está estrutura física semelhante à nossa, tudo bem? E quando a bolsa rompe, que fala, rompeu a bolsa da mulher, tem que correr para fazer o parto e tudo mais, que é isso, gente? É quando rompe, né, o saco, quando rompe o âmnio, entendeu? E o córeo, quando rompe essas duas bolsinhas aí começa a liberar o quê? O líquido amniótico, por isso que começa a vazar, entendeu? Tem aquele corrimento a mulher. Vai ter que levar logo, porque o bebê ele pode ficar desidratado e ele vai estar protegido pelo líquido amniótico. Legal? E por fim a placenta. A placenta, como eu falei para vocês, né? Ela é um órgão, entendeu? Que ela está presente na maioria dos mamíferos. E a função, ela vai fazer todas as outras funções dos outros anexos embrionários. Nutrição, por quê? Na gente, pelo fato de a gente ter a placenta, o nosso saco vitelínico, ele é bem regredido, ele é bem pequenininho, entendeu? Quase não tem função. Por quê? Porque quem faz isso é a placenta, tá bom? Respiração, eliminação de resíduos nitrogenados, que faz o papel do alantóide, que também que é reduzido. E uma coisa bacana, ela produz hormônios. Ela produz a progesterona e o HCG, que é aquele hormônio que a gente... eu quero saber se a mulher está grávida. Você vai na farmácia e compra aquela tirinha, né? Aquela fitinha para fazer com a urina. É esse hormônio aí que vai indicar se a mulher está grávida ou não. Que é a placenta que vai produzir a gonadotrofina coriônica. Legal? Então aqui eu percebo que eu tenho feto, cordão umbilical e ligando a placenta. Então percebam que o órgão ele tem tecido não só do feto, como também tem tecido da mãe. Essa é a parte materna. Por isso que a gente fala que então, às vezes não é um anexo embrionário, porque ele tem tecido não só da mãe, como do feto. Tá bom? Então aqui, ó, só para vocês terem ideia, eu não tenho contato físico do sangue do feto com o sangue da mãe, tá bom? Eu tenho aqui a porção do feto, a circulação fetal, meu cordão umbilical, que é composta por 2 artérias e uma veia, tá bom? E aqui tem as velocidades coriônicas, que elas são responsáveis para aumentar a superfície de contato. Então, perceba que esses vasos vão ficar bem pequenininhos, como se fossem capilares, bem pequenininhos. E eles vão ficar o quê? Imergidos nessas bolsas aqui, que vamos falar assim que é o espaço interviloso. Então tem aqui os capilares da mãe, que eles vão acabar drenando, irrigando esse espaço interviloso e não tem o contato físico, né, o sangue da mãe com o sangue do embrião, no caso do feto. Ele vai por questão de difusão e vai ter essa troca aqui, seja de troca gasosa, seja discretas, tá bom? Então, não tem o contato
do sangue do feto com o sangue da mãe. Legal? Por fim, a última tabelinha, quais são os anexos embrionários? A gente acabou falando, saco vitelínico, percebo que ele está presente em todos os animais, tá? Desde peixes até os anfíbios. E perceba aqui, ó, peixe e anfíbio, eles não têm mais nada, não tem âmnio, alantóide, córnea, placenta, não tem nada, tá? Os répteis, o que levou eles a conquistarem o meio terrestre, aquilo que eu falei para vocês, o âmnio. Então aqui, ó, répteis e aves. Eu tenho os mamíferos ovíparos, que produzem ovos, no caso, o ornitorrinco. E eles têm também, né, todos esses anexos embrionários, exceto placenta. E os vivíparos, que somos nós. Nós temos lá o saco vitelino que eu falei para vocês, pequenininho, alantóide pequenininho, porque quem faz esse papel é a placenta. Legal? E aí, só para a gente recordar, questãozinha da UFO, quando tinha, né? Apesar que ainda tem vestibular da UFO, faça a correlação entre os anexos embrionários apresentados na coluna A e as funções descritas na coluna B. Então, primeiro, alantóide. O que o alantóide faz? Não é igual discreta, troca gasosa? Vamos procurar aí. Olha a letra C lá. Ó. Participa da realização de trocas gasosas e armazenamento de excreções. Legal. Então, 1C. Então, 1C, poxa, já me dá lá a alternativa D, né? Testezinho mal feito. Vamos para outras aí. Vamos ver. Vesícula vitelínica, né? O saco vitelínico. E dá o quê? Nutrição, não é? Procurar aí nutrição. Quem que está nutrindo aí? Vamos ver. Protege o trauma, função endócrina. Ah lá, letra D. Ó. Importante no processo de nutrição de embriões de peixes, répteis e aves. Então, 2D. 3. Líquido amniótico. Aquele que eu falei para vocês, que protege contra traumatismos. Lá, protege o embrião contra traumatismos. 3A. E a placenta exerce função endócrina e além de produzir progesterona e gonadotrofina. Legal? Aí vocês percebem, ó, vestibular da UFO, ele considera a placenta como anexo embrionário. Só que outros estudiosos não consideram. Então vocês ficam espertos, tá bom, gente? Não é porque eu falei que pode ser ou não pode ser, vocês ficam espertos que cada um às vezes adote de uma maneira. Tudo bem? Recentemente, é uma questão aberta, aquilo que eu falei para vocês que tem cara de Enem, lá das células-tronco. Recentemente, pesquisadores brasileiros conseguiram produzir a primeira linhagem de célula-tronco a partir de embrião humano. As células-tronco foram obtidas de um embrião em fase de blástula, que eu falei para vocês, lembra? Lá na blástula, né? Mórula, blástula, de onde foram obtidas células que, posteriormente, foram colocadas em meio de cultura para se multiplicarem. As células-tronco embrionárias podem solucionar problemas de saúde atualmente incuráveis. Quais características dessas células-tronco permitem que os pesquisadores possam utilizá-las no futuro para este fim? Gente, eu falei para vocês que na biotecnologia elas vão ser muito utilizadas para o quê? Produção de tecidos humanos, produção de órgãos. Então, exemplo, poxa, alguém está com cirrose, está com uma descompensação do fígado, precisa de um transplante de fígado. E não é fácil você conseguir. Por meio dessas células embrionárias, você pode produzir um fígado. Claro que isso aí vai demorar muito tempo, mas é isso que é a intenção dos estudos. Tá? No caso de um AVC. Um AVC é quando você tem algum acidente, né, vascular aí no cérebro, no encéfalo, AVE, que eles falam também, e aí vai ocorrer extravasamento de sangue sobre os neurônios. Os neurônios vão acabar morrendo. E neurônio não se multiplica. Então eu vou precisar de neurônio. Como que eu vou produzir um neurônio? Também pelas células-tronco. Legal, né? Letra B. Blástula é uma etapa do desenvolvimento embrionário de todos os animais. Identifique entre as figuras a seguir qual delas corresponde à fase de blástula e indique uma característica que a diferencie da fase anterior e da posterior do desenvolvimento embrionário. Então lá, na figurinha, quem que é blástula, gente? Lembra que eu falei para vocês, ó? Que bacana, ó. Tudo que eu falei para vocês. Zigoto, 2N, blastômeros, que é onde pode acontecer a formação dos gêmeos,
monozigóticos, separação disso aqui. Lembra que eu falei até 2 a sexta, 64? Forma o quê? A minha mórula, tá bom? E aqui a blástula. Lembra que eu falei para vocês? Aquela esfera oca, que tem a blastoderme, e aqui no centro, que é repleta de água, de líquido, né? Que é a blastocele, tá certo? Então, letra E, minha blástula, tá aqui, ó. E por fim, lembra que é essa imagem aqui, ó? Gástrula. Viu que legal? Tudo que a gente falou em aula tá caindo no vestibular. Tudo que eu falei tá aqui, gente. Mais um exercício para vocês gravarem. Qual das alternativas é a melhor explicação para a expansão e o domínio dos répteis durante a era mesozoica, incluindo o aparecimento dos dinossauros e sua ampla distribuição em diversos nichos do ambiente terrestre? O que fez com que eles adquirissem o ambiente terrestre? Não é negócio de ovo, lembra? Do âmio. Vamos ver se tem alguma coisa sobre isso aí. Prolongado cuidado com a prole, garantindo proteção contra os predadores. É, groselha, né, meu? Vantagem sobre os anfíbios na competição sobre alimento? Nada a ver. Extinção dos predadores naturais e consequente explosão populacional? Também não. Abundância do alimento nos ambientes aquáticos abandonados pelos anfíbios? Também não. Aparecimento do ovo com casca, capaz de evitar a ressecação. Legal? E o último exercício, para acabar, ó, pensei que a aula ia ser curta, vai dar 1h15 por aí. Pô, tá quase no limite de 1h20. Foi até que uma aulinha legal. Um pesquisador marcou um grupo de células em um embrião de rato de laboratório. Ao observar o animal adulto, encontrou marcadas as células nervosas. Assinale a alternativa que indique corretamente o tecido embrionário que foi marcado. Bom, célula nervosa, o que eu falei para vocês? Isso aqui é ectoderma, certo? Ectoderma é a célula nervosa. Então vamos perceber aqui, ó, mesoderma já está fora, endoderma também está fora, então ficaremos com a letra C e a letra E, ectoderma. Legal? E qual fase que foi, gente? Eu falei que a blástula não era, ainda as células eram indiferenciadas, que eram as pluripotentes, não foi isso que eu falei para vocês? Que começa a diferenciar a gástrula em questão de ectoderma e endoderma. Tá aí, ó, tudo que eu falei, ó, letra E. Ectoderma na fase de gástrula e quando começa a formar os meus folhetos embrionários. Legal? Bom, gente, essa foi a aula. Como eu falei para vocês, era uma aula um pouco mais curta. É uma aula maçante, que você viu tanto nome, né, meu? Blástula, gástrula, mórula, neurula, a gente se atrapalha tudo. Eu tinha um macetezinho para eu guardar isso na minha cabeça, né? Tirando a mórula, que começa com M, depois na sequência eu ia pela questão do alfabeto, né? Porque lá, blástula com B, depois vem a gástrula com G e por fim a neurula. Então a neurula não vem antes da gástrula e a gástrula não vem antes da blástula, entendeu? Então, exceto a mórula, que começa com M, o resto eu sigo o alfabeto. Blástula B, gástrula G e neurula N. Entendeu? Então, isso é na sequência. E, por fim, a organogênese, que é a última etapa, que é O. Né? Então, sigam a questão do alfabeto. É um macetezinho para vocês guardarem que eu utilizava muito para não fazer essas trocas. Entendeu? Então, legal, gente. Tá aí. Vocês vão entrar de férias agora, espero que aproveitem, né, de maneira legal essas férias, põe a cabeça para descansar um pouquinho, não descansem tanto também não, porque o teu concorrente japonês lá de São Paulo está estudando, o carioca também está estudando e assim por diante, tá bom? Mas não fiquem também encanados com isso não, né? Acho que são 2 semanas, dá um descansinho legal aí, pelo menos uma semaninha, mas depois vai lendo um livrinho, vai lendo uma coisa mais calma, não tenta desfocar total não, tá, gente? Porque senão depois vocês brecam aí e para voltar, para engrenar depois demora um pouquinho. Então, uma semaninha só de boa e na outra semana já pega alguma coisinha de leve, tá bom? Qualquer dúvida, tamo aí no WhatsApp, vocês podem me procurar. E um abraço para vocês e boas férias, legal? Tudo de bom. Tchau, tchau, gente.